Gabriela Lima. Eu sou a Isadora. Oi, meu nome é Nathan. Eu sou a Irla. Nós somos graduandos em Letras pela Universidade Federal do Piauí e a gente vai te explicar um pouquinho hoje sobre a ecocrítica. Então, gente, nós iremos nos atentar a uma corrente com uma abordagem um tanto peculiar, que é a ecocrítica. Ela leva em conta que se observa a influência que o mundo exterior nos causa. Bem, a ecocrítica, ela examina criticamente a literatura por um viés ecológico, uma abordagem da literatura voltada para o meio ambiente. Além disso, ela se pauta no estudo de manifestação política, já que traz uma visão acerca de aspectos sociais, culturais, estritamente ligados ao meio ambiente. Ela tem um senso político bem aguçado, bem acentuado, uma consciência acerca das limitações existentes no nosso panorama social, no que concerne ao caráter ambiental e suas especificidades, o que permite refletir sobre o espaço em que estamos inseridos e como podemos nos verticalizar em decorrência de suas crises, da relação do ser humano e da natureza com o meio ambiente. Mas ela nem sempre foi assim. A corrente passou por alguns momentos que foram importantes para contribuir com o que ela é hoje. Tanto no que diz respeito ao aspecto social, a ordem, as concepções ideológicas, teóricas, tudo que envolve seu processo reformulou algum aspecto vigente na época, a começar pela fase que predominava a categorização de imagens, que vinculava a explicação de textos através de estereótipos, além de propor um olhar atento a obras que não tratavam com efetividade o teor ecológico. Já em uma fase posterior, a ecocrítica ela se propunha a dar voz àquelas obras que tratavam do meio ambiente, mas não eram populares, de certa forma, eram marginalizadas e ignoradas pela sociedade. Em uma perspectiva mais humana, há um momento em que foi viável dar mais importância à teoria, uma análise mais minuciosa acerca das literaturas que dão enfoque ao envolvimento do homem com a natureza. Vamos ver um pouquinho sobre as posturas. E o que são as posturas para a ecocrítica? Se a teoria é a ecocrítica, então as posturas são as formas pelas quais a gente pode analisar as obras literárias. São os pequenos fragmentos, os vieses e pontos de vista pelos quais a gente pode analisar uma obra. Vou apresentar as duas primeiras, o cornucopianismo e o heideggeriano. Essas duas são bem parecidas. Basicamente, as duas falam sobre essa questão da gente ter uma vida moderna, da gente ter uma vida econômica ativa, perfeita, sem nenhum problema, a sociedade, e ainda assim a natureza está bem cuidada, ainda assim a natureza está asseada e protegida. As duas escolas pregam basicamente a mesma coisa, pontos pequenos é que podem fazer a diferença entre elas. Mais duas, o ambientalismo e a biologia profunda. No ambientalismo, a gente tem uma espécie de humanismo, em que o homem vai ser o foco da análise, é ele o foco, a natureza é um segundo plano, então são as ações humanas que vão ter o foco sobre a natureza. Já para a ecologia profunda, a gente vai ter, como o nome próprio sugere, que a natureza seja o ponto de vista da análise, e o ser humano só uma segunda versão, uma segunda capa, é a natureza que toma o foco da análise. E as últimas duas, nós vamos falar sobre o ecofeminismo e o ecomarxismo. Se o marxismo, como teoria social, política, econômica, fala sobre justamente a economia, a relação de poder, proletariado e afins, então para o ecomarxismo, a gente vai trazer toda essa teoria, só que para dentro da ecocrítica. Então a gente vai analisar como que as relações de poder e essa questão social do dinheiro, proletariado e patrão influenciam nos problemas ambientais de fato. Já para o ecofeminismo, a gente analisa sobre o arquétipo feminino dentro da natureza. Ou seja, preste atenção, tu podes pegar, por exemplo, uma árvore e pensar que a terra gesta a árvore, assim como a mulher gesta o bebê. Então, para o ecofeminismo, a gente estuda não apenas as formas da natureza, mas todo o conjunto dela, da natureza, sendo uma espécie de arquétipo da representação feminina na literatura. Bem, falando agora um pouco sobre os momentos na ecocrítica, tem-se arquétipos, que são discursos que foram agrupados ao longo do tempo de acordo com o olhar que tinham sobre a natureza, seja pela semelhança nas formas, nas descrições, nos procedimentos,
ou pela maneira com que se relacionava com os aspectos socio-históricos de cada período. É uma divisão que vai facilitar a análise crítica e uma das mais conhecidas é a formação das pastorais, que se divide em pastoral clássica, a pastoral romântica e a pastoral moderna. A primeira delas, a pastoral clássica, se relaciona com o início da urbanização, da formação das grandes cidades, e por isso vai enxergar esse espaço urbano como um espaço caótico, enquanto os espaços campestres são vistos como uma fuga desse caos das cidades que estão em formação. Por isso é bastante comum nas obras que são altamente idealizadas desses espaços naturais. A natureza ela é vista como um espaço harmônico, um espaço calmo, totalmente oposto aos espaços em formação das grandes cidades. Também é bastante comum nessa fase um olhar nostálgico do eu lírico para com a natureza, chegando às vezes até mesmo a seu top. A pastoral romântica, assim como a pastoral clássica, também se relaciona com o contexto de urbanização, porém de forma muito mais intensificada, devido às cidades estarem cada vez maiores e mais desenvolvidas. Então aqui, a oposição entre os espaços campo e cidade se dá de forma mais marcada. Diferente da pastoral clássica, a pastoral romântica não traz uma descrição tão idealizada dos espaços naturais. No entanto, o eu lírico ele trata da natureza com muito mais afetividade, como se a natureza fosse um lar. É na pastoral romântica também que as questões se tornam um pouco mais politizadas. A análise ela se volta mais para o engajamento político em relação ao meio ambiente e às questões naturais. Por fim, temos a pastoral moderna, que vai tratar sobretudo das condições de trabalho no campo e dos sujeitos que são atravessados por essas condições. Então, uma análise das injustiças sociais e ambientais são bastante característicos dessa pastoral, assim como as questões ambientais, elas são tratadas de uma maneira muito mais forte na pastoral moderna, e é uma pastoral um pouco mais politizada que as anteriores, um pouco mais engajada nas questões ambientais e nas questões sociais. Oi, meu nome é Nathan e eu vim aqui trazer alguns exemplos de poemas que se encaixam na ecocrítica. A primeira delas é uma escritora indígena chamada Márcia Cambeba, que nasceu em Belém. Ela fala no primeiro poema, que se chama Os Filhos das Águas dos Solimões, onde ela fala: a água é a mãe que sustenta, a vida que nasce como flor, alimenta a planta e o ser vivente, é a estrada onde anda o pescador. Aqui ela faz uma relação entre o elemento água e a figura feminina, assim como o ecofeminismo, onde essa analogia é bastante presente. Ela faz a representação da figura feminina com uma força da natureza, né? A água tem uma relação muito forte com a figura feminina, justamente por conta do leite materno, que fica bastante explícito no verso em que ela diz: alimenta a planta e o ser vivente. Ela ainda faz essa alusão do elemento água com a figura feminina quando ela diz na seguinte estrofe: nas margens de um rio em formação, vive um povo que a água fez nascer. Em um parto de dor e emoção, na várzea o Cambeba escolheu viver. Então ela faz aqui que na margem de um rio nasceu um povo, como em um parto de dor e emoção, né? Então esse elemento água também é muito relacionado à questão do nascimento, ao ciclo da vida, né? A bolsa que estoura, que jorra a água. Existem outros autores também que trabalham na apreciação da figura da natureza, né? Um bastante conhecido é a canção de Exílio, do Gonçalves Dias, em que ele, em diversos momentos, ele faz essa representação da terra de maneira muito nostálgica, como o próprio nome já diz, né? Onde ele diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então ele faz uma comparação do lugar onde ele está, da sua terra natal. Há essa representação muito forte, tanto da flora, como a menção das palmeiras, e a representação também da fauna, que é um tema também da ecocrítica, sobre animalidade, representando aqui como o sabiá. E aí, ele, nos últimos versos, ele fala: não permita Deus que eu morra, sem que eu volte pra lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que dá a vista às palmeiras, onde canta o sabiá. Aqui ele faz esse apelo, né, de poder reencontrar a sua terra natal, de poder revisitar a sua terra natal. É um poema Valores Naturais Brasileiros, né? Gonçalves Dias, que é um poeta maranhense, ele escreveu esse poema enquanto estudava em Portugal, e ele traz elementos muito fortes, né, da nossa fauna e flora brasileira, mais nacionalista, mais patriota, né, um sentimento muito nostálgico de saudade. Outro poeta daqui da região também, agora o piauiense, em que ele fala também desse movimento, desse sentimento de nostalgia, no caso, a saudade, que é o da Costa e Silva, em um poema chamado dele Saudade, em que ele diz: saudade,
olhar da minha mãe rezando e o pranto lento deslizando em fio. Saudade, amor da minha terra, o rio, cantigas de águas claras soluçando. Noite de junho, o caboré com frio. Ao luar sobre o arvoredo, piano, piano. E ao vento, as folhas líquidas cantando. A saudade mortal de um sol de estio. Nesse trecho, ele tem a representação da fauna, né, o caboré com frio, que é uma ave daqui, e mostra essa saudade dele do pio dessa ave. E a representação do sol de estio, do sol quente do verão, né, aqui como a representação da força na natureza. E em seguida ele fala: saudade, o Parnaíba, velho monge, as barbas brancas alongando e ao longe o mugir dos bois da minha terra. E aqui ele faz a menção do rio Parnaíba, antigo velho monge, conhecido como velho monge, as barbas brancas alongando como se fosse o leito do rio, né? E também a representação da fauna, né? Os mugidos dos bois da minha terra. Essa nostalgia, né? Essa representação da natureza como uma saudade, né? Da Costa Sul. Outro escritor que a gente pode trazer também é o Pepe Tela, que é um escritor angolano, né? Em um livro chamado Crônicas com Fundo de Guerra, onde na terceira crônica, chamada Choveu em Luanda, ele fala, né, como o dilúvio estragou o dia daquela comunidade, né? E mudando todas as ruas, as casas. Ele retrata que os bueiros e as valas de escoamento ficaram entupidos, as ruas que são esburacadas viraram poços de água, e também a falta de luz, né, do curto-circuito. Ele retrata, né, como a chuva, essa força da natureza, é tão destrutiva, né? Ele faz a menção logo no início da crônica. Ele fala: aquilo que em outros é visto como uma dádiva preciosa, aqui significa praga. Então, aquilo que, por exemplo, para uma comunidade indígena, onde a chuva é vista como uma dádiva, uma representação religiosa, né? Banhando a floresta, alimentando as plantas, né? Aqui já é visto como uma praga, né? Porque destruiu totalmente, destruiu a comunidade, né? Invadiu as casas. E essa representação cataclística, né, da natureza também é um ponto em que a ecocrítica se volta, né? Também se preocupa com essa representação. E obrigada pela atenção. A gente espera que a aprendizagem tenha sido de bom proveito e obrigada por assistir.